Olá pessoal, vou falar um pouquinho aqui com vocês hoje a respeito da Barlow. Barlow é uma lente especial que vai no telescópio e que produz um efeito bem interessante de aumento da capacidade da potência do telescópio. Então, para quem não conhece a Barlow, eu vou mostrar umas fotos aqui da que eu fiz, uma Barlow caseira que eu mesmo montei. Ela é basicamente um tubo de aproximadamente 10 a 15 centímetros com uma lente negativa em uma das pontas que vai encaixada no telescópio e na outra ponta dela vai encaixada a lente ocular. Esse pequeno acréscimo da Barlow com a lente negativa muda o ponto de foco do telescópio. E o que isso faz? Qual que é o efeito disso? Quando você muda o ponto de foco do telescópio, você consegue multiplicar a capacidade de ampliação do teu telescópio. Então, por exemplo, se o teu telescópio tem uma capacidade de ampliação de 30 vezes, ele vai, por exemplo, com a Barlow de 2 vezes, ele vai para 60 vezes a ampliação. Então é bem considerável assim, o resultado. Com a Barlow de 3 vezes, você vai até 90 vezes a ampliação. E você pode chegar a Barlow até de 5 vezes a ampliação. Então você consegue efeitos, dependendo da lente que essa Barlow traz negativa, uma lente mais forte, com a dimensão correta, você consegue uma ampliação muito grande, uma capacidade de multiplicar a ampliação do teu telescópio. E isso é importante quando você vai observar alguns astros e você quer observar astros menores, como por exemplo planetas, estrelas, que tem uma visualização bem menor, você consegue visualizar eles com uma ampliação maior. Qual que eu venho experienciando e percebo as vantagens e desvantagens da Barlow. A vantagem é que você consegue, obviamente, observar o astro de um tamanho maior. Então, por exemplo, quando é um planeta que costuma ser um pontinho no meio do céu, você consegue observar ele de um tamanho bem considerável. Você faz ele chegar aí ao tamanho de um grão de feijão, aí, que é um tamanho bem bacana para observação. A desvantagem é a mesma de telescópios mais potentes. A desvantagem do telescópio que, principalmente o refrator, que você tem com ele tendo mais ampliação, é que você perde em nitidez. Então, igualmente, você perde em nitidez com a Barlow. Você ganha em ampliação, mas você perde na nitidez da visualização do objeto. Então isso é um dos pontos negativos. O ponto positivo, além da óbvia ampliação, é o fato de que você consegue aumentar a potência do teu telescópio sem aumentar a dimensão dele. Então, se vocês repararem, os telescópios mais antigos, principalmente em observatórios, eles vinham com uma dimensão absurda, eles vinham com metros de comprimento. Existem telescópios que foram construídos, refratores, em observatórios astronômicos com mais de 30 metros de comprimento. Porque quanto mais longo for o telescópio e mais fraca, entre aspas, com menor grau for a lente objetiva, maior a ampliação que você consegue. Só que isso gera um equipamento bastante, bem pouco prático. Um equipamento bastante grande, bem complicado de guardar, entre outros fatores, de manejar também. Já com a Barlow, você consegue, por exemplo, em um telescópio como o meu, que tem aproximadamente 70 e poucos centímetros de comprimento, então ele não chega a 1 metro de comprimento, você consegue obter o mesmo resultado que você teria em um telescópio de 1,5 metro, ou de até 2 metros. Então vocês vejam como você consegue, em um equipamento muito mais compacto, obter um resultado semelhante ao equipamento muito maior. Essa é, eu creio que, uma das maiores vantagens dela. E outra grande vantagem é a opção de você usar com ou sem Barlow, porque se você tem um telescópio maior, como eu mencionei, de 1,5 metro, 2 metros, com uma lente de 0,5 na ponta, por exemplo, você só vai ter essa opção. Você não consegue reduzir o tamanho dele ou reduzir a ampliação para ganhar nitidez. Já com a Barlow você consegue retirar ela, ganhar maior nitidez diminuindo a ampliação. Então você tem uma versatilidade muito maior do equipamento. É um tipo de lente bacana, eu já produzi algumas, essa é a mais recente, uma das mais fortes que eu já produzi. Tá aparecendo aí para vocês também as imagens, a diferença entre a imagem com a Barlow e sem a Barlow.
E certamente essa imagem é importante destacar que está aparecendo de Vênus, é o planeta Vênus, é a mesma regulagem da câmera, o mesmo zoom, o mesmo telescópio, o mesmo equipamento, a mesma ocular, é tudo a mesma coisa. A única coisa que muda é que nenhuma foto está com Barlow, na outra foto está sem Barlow. Então a foto é a mesma, as regulagens são todas as mesmas, a única coisa que muda realmente é a presença da Barlow. Vocês vejam o nível do aumento de ampliação que ela consegue proporcionar. Ela consegue simplesmente aumentar muitas vezes. Então é um efeito interessante para alguns momentos. Eu pessoalmente em vários momentos não uso a Barlow. Como por exemplo para observar a Lua eu não uso, porque a Lua já é gigante. Não acredito que precise de uma grande ampliação. Quando eu olho a Lua eu quero ver mais nitidez. Eu quero ver as crateras, eu quero ver uma coisa mais nítida, menos enevoada, digamos assim, e não necessariamente algo maior. Já quando eu vou observar estrelas, aí sim, porque estrelas você não vai conseguir aumentar, melhorar muita coisa com nitidez, porque elas estão muito distantes, então um pouco de ampliação é mais interessante. Mas a desvantagem é que quando a estrela é muito apagada, uma estrela muito fraca a luz dela, você não consegue ver muito bem ela com a Barlow. Você chega a quase não ver algumas estrelas. Quando a estrela é muito fraca, você consegue ver ela a olho nu, e se você olhar pela Barlow, você não enxerga ela, porque a Barlow rouba muita luz. Assim como o telescópio, quanto mais longo, mais rouba a luz, a Barlow também acaba duplicando, triplicando a tua ampliação, mas também duplicando, triplicando o roubo de luz, o que faz com que o objeto fique mais apagado e, como consequência, não fique visível em algumas situações. É isso um pouco a respeito dessa lente. Acesse o nosso canal, assista os vídeos que a gente faz com os telescópios. Temos vídeos dos planetas, das estrelas, da Lua. Dá uma conferida, clica em gostei no material, se inscreve no canal, apoia a gente aí para o canal crescer e ter possibilidade de uso de mais recursos, que aí a gente vai produzir mais conteúdos bacanas aí.